Olá, seja muito bem-vindo e nessa aula eu vou esmiuçar, eu vou dissecar tudo que é mais relevante sobre o uso da palavra as em inglês. Once you understand the usage of this word, you will be able to create more complex phrases in such a way that the Americans will praise you for your language usage even if you are a beginner, que vai te dar mais empolgação para poder estudar mais. Então, essa aula vai ser dividida em 3 partes, onde na primeira parte nós vamos aprender a usar o as sozinho na frase. Na segunda parte, eu vou te ensinar a usar o as em grupos de palavras simples, e você vai entender o que eu quero dizer com isso. E na terceira parte, nós vamos aprender a usar o as para fazer comparações. E um ponto muito importante que você precisa guardar no seu coração antes de a gente começar as aulas aqui, é que nessa aula, diferente das outras, eu vou fazer mais interpretação do que tradução. Tradução é, eu pego uma palavra em inglês e traduzo para o seu correspondente em português. Na interpretação é um pouquinho diferente. Na interpretação, eu preciso encontrar uma palavra em português que dê o mesmo sentido para a frase ou a palavra em inglês, tá certo? Você vai entender isso conforme a gente vai passando na aula. Então, nós vamos começar com o primeiro exemplo do as sozinho, que é usado para descrever o exercício de algo que você faz. Então, nós temos a frase ali, ó. I work as a teacher. Eu trabalho como o professor. Então, esse as significa esse como para descrever o exercício de algo. Uma forma mais simples de você dizer essa frase é dizer, por exemplo, I am a teacher. Então, eu posso falar dessa maneira mais simples, mas se eu quero enriquecer meu vocabulário, eu digo dessa maneira. I work as a teacher. Uma outra palavra que também significa como em inglês é a palavra like. O like, então, ele tem duas traduções. Ele pode tanto significar gostar, né? O verbo gostar, como esse como. Só que esse como é para coisas similares que não estão explícitas na frase. Então eu vou pegar aquela mesma frase ali de cima e vou adaptar a palavra like para você poder entender o que eu quero dizer. Então nós temos ali, ó, I am a teacher like you. Eu sou um professor como você. Então ali nessa frase não está explícito que você é um professor. Eu só sei que você é um professor porque eu estou dizendo que eu sou um professor. I am a teacher like you. Ou seja, o fato dele ser professor está implícito no texto, tá certo? Então esse foi o primeiro uso. Segundo uso é para usar para algo que está acontecendo durante um tempo. Então nós temos a frase ali, ó. She cooked dinner as she was listening to English. She cooked dinner as she was listening to English. Ela preparou o jantar enquanto estava estudando inglês. Ou seja, aqui nós temos duas ações ocorrendo ao mesmo tempo. Preparar o jantar e escutar inglês. Uma outra palavra que eu poderia estar substituindo ali do as é o dizer while. She cooked dinner while she was listening to English. Vai dar o mesmo sentido. Então você pode usar um ou outro para dar esse sentido de duas coisas ocorrendo ao mesmo tempo. Vamos à nossa segunda frase, temos ali, he studied for his exam as he was drinking milk. Ele estudou para o exame enquanto estava bebendo leite. Lembrando que você pode tirar a palavra as e colocar a palavra while, né? Então, nós vamos agora para o nosso terceiro uso, que é para dar a proporção de algo. Temos a frase, as she reads in English, her knowledge gets better. Conforme ela lê em inglês, o conhecimento dela fica melhor, ou seja, que está dando a ideia de proporção. Ela lê em inglês, o conhecimento dela aumenta. Ela lê mais um pouquinho de inglês, o conhecimento dela aumenta. O contrário também é verdadeiro. Se caso você tenha algum tipo de hábito destrutivo, então a proporção é para baixo, tá certo? E também eu posso substituir aquela palavra conforme, eu posso traduzir ela de uma outra maneira para dar o mesmo sentido. Que é usar, por exemplo, à medida que ela lê ou a proporção que ela lê, que é mais específico, né? A proporção que ela lê. Ou seja, eu tenho 3 palavras em português, quanto
uma do inglês e você reclamando que inglês é difícil. Olha aí, ó, olha o sofrimento que um americano vai ter quando ele precisar aprender inglês. Olha aí. E agora nós temos a nossa segunda frase, que é As he travels, his cultural awareness expands. Conforme ele viaja, sua consciência cultural se expande, né? Ele vai viajar, a consciência dele aumenta. Viaja mais um pouco, a consciência dele aumenta. Ou seja, está dando a ideia de proporção. E para fechar com chave de ouro essa primeira parte, você também pode usar o as junto com a palavra well para significar também em finais de frases. Como assim, Sidney? Vamos ao exemplo. She has a dog and a cat as well. Ela tem um cachorro e um gato também. Ou seja, a palavra as well, ela juntos, as duas palavras juntas, né, significa também. Uma outra forma de eu substituir a palavra as well é eu dizer she has a dog and a cat too. She has a dog and a cat too. Sidney, mas por que usar um ou usar o outro? É porque se você for pegar um livro, alguns autores preferem usar a palavra as well. Outros autores preferem usar a palavra to. Bem simples, bem tranquilo. Vamos a um outro exemplo. Nessa última parte aqui, nós temos We went to Sugarloaf and the Christ the Redeemer as well. Nós fomos ao Pão de Açúcar e ao Cristo Redentor também. Então fechamos essa primeira parte e agora na segunda parte nós vamos usar o as em grupos de palavras simples e aqui muita atenção. Aqui agora nós realmente vamos usar a interpretação, nós vamos encontrar um melhor sentido no português para compreender melhor as frases em inglês. E o mais importante aqui, tudo que você for aprender aqui nessa segunda parte vai permitir que o seu vocabulário aumente, você vai ter um upgrade no seu vocabulário, mesmo você sendo iniciante. Então vamos ali à nossa primeira frase, que é para expressar uma condição que deve ser realizada em ordem para que outra coisa ocorra. Vamos ao exemplo. As long as you're here, I will be safe. Desde que você esteja aqui, eu ficarei segura. Então nós temos ali aquele as long as, significando uma coisa só, significando desde que. E aí nós temos a condição, que é o quê? Ele estar ali para que outra coisa ocorra, que é o quê? Ela ficar segura, tá certo? E uma outra forma de eu substituir a palavra desde que é eu dizer contanto que você esteja aqui, eu ficarei seguro. Então tenho essas traduções possíveis. Vamos ao nosso segundo exemplo aqui, ó. As long as there is content on YouTube, you can learn without struggling. Desde que haja conteúdo no YouTube, você pode aprender sem dificuldades, né? Então, as long as, desde que, e ali eu destaquei em vermelho a palavra there is. As duas juntas significa o verbo haver no sentido de existir. Então, para manter a coerência do texto, então eu conjuguei daquela forma ali, ó. Desde que haja conteúdo no YouTube. Então, essa foi nossa primeira forma. Segunda forma, nesse segundo bloco, nós temos expressar um evento que irá ocorrer imediatamente depois que outra ação já ocorreu. Então, nós temos a frase ali, ó. Let me know as soon as you arrive. Deixe-me saber assim que você chegar. Ou seja, quando ele chegar, ele vai ficar sabendo. Ou seja, ação imediata. Ação imediata. Então, esse as soon as significa assim que. Juntos significam assim que. Vamos a um outro exemplo. Nós temos ali, ó. As soon as you get a paycheck. Isso aqui é uma frase muito importante. As soon as you get a paycheck, first you save 10% of your income. Assim que você pegar o contra-cheque, primeiro você guarda 10%. Ou seja, pegou o contra-cheque, guarda 10%. Ação imediata. E para fechar essa segunda parte aqui, você pode usar o as para indicar a extensão ou o limite de algo. Nós temos a frase As far as I know, Chinese is difficult. Até onde eu sei, chinês é difícil. Então nós temos ali as far as significando até onde, I know Chinese is difficult. Eu sei, chinês é difícil. Ou seja, aqui está dando a ideia de limite. Ele tem uma gama de conhecimento que diz para ele que chinês é difícil. Talvez, se ele conseguir um pouquinho mais de conhecimento, chinês então
não vai ser tão difícil assim, certo? E uma outra frase aqui, para a gente poder fechar, nós temos as far as we can go, we should follow the track. Então você tem várias opções de caminho ali, mas eles vão se ater a seguir um único caminho só. Tá dando essa ideia de limite, tá dando essa ideia de extensão de algo, tá certo? Então fechamos a nossa segunda parte e agora nós vamos entrar na parte do uso do as para fazer comparações. E aqui, o que eu vou fazer para você poder compreender 100%? Eu vou usar frases, exemplos de frases de forma neutra e depois eu vou usar um elemento para fazer a comparação para você poder entender o que eu estou falando. Então nós temos a frase ali, ó, she's fluent. Uma palavra neutra, só estou descrevendo o que ela é. Fluente, né? Ela é fluente. Agora nós vamos voltar, colocar um outro elemento para fazer uma comparação. Então nós temos she is as fluent as her brother. Ela é tão fluente quanto o irmão dela. Agora eu coloquei dois elementos aqui e esses dois elementos são iguais. Tão fluente quanto, onde o primeiro as ali significa tão e o segundo as significa quanto. E no meio eu vou colocar o adjetivo, eu vou colocar a qualidade. Então, esse as é para dar grau de igualdade. Vamos a um outro exemplo. Nós temos he runs fast. Ele corre rápido. He runs fast. Agora eu vou usar um outro elemento para fazer a comparação. Nós temos he runs as fast as Usain Bolt. Ele corre tão rápido quanto Usain Bolt. Agora eu coloquei dois corredores que correm no mesmo nível. E para fechar agora com chave de ouro, antes de nós entrarmos nas recomendações, nós temos a frase My YouTube subscribers are dedicated. Meus inscritos do YouTube são dedicados. E realmente vocês são dedicados, porque quem chega até aqui realmente é muito dedicado. Agora eu vou comparar vocês, aqui para a gente poder brincar com o nosso inglês, eu vou comparar vocês com um outro elemento. Que elemento é esse? Olha lá. My YouTube subscribers are as dedicated as an Olympic athlete. Meus inscritos no YouTube são tão dedicados quanto um atleta olímpico. E aqui eu usei um exemplo genérico. Eu não especifiquei um atleta olímpico específico, mas eu peguei o estereótipo para denotar algumas características que estão implícitas no texto, que é o quê? Um atleta olímpico, ele é focado, ele é disciplinado, ele é dedicado e etc. E com isso, agora nós vamos às nossas recomendações para você massificar tudo que a gente aprendeu, que são duas. Primeira é você ler bastante. Não adianta nada tudo que você aprendeu aqui não ser colocado em prática. Então você precisa ler e não só ler, você precisa ler em voz alta para estimular a sua memória auditiva, para estimular o seu listening e também estimular a sua memória sinestésica, um movimento dos lábios, um movimento da sua boca, tá? E uma vez que você lê, quando você ver algum as em frases ou texto, você vai destacar, você vai parar e vai analisar. O que esse as está se referindo? Está se referindo à proporção de algo? Está se referindo a, sei lá, alguma comparação? Não sei, você vai pegar esse as e vai fazer as suas anotações. E uma vez aqui que você aprendeu o uso do as para fazer comparações de duas coisas iguais, que tal você aprender a usar o as quando uma coisa é maior do que a outra? É justamente essa sugestão que eu quero te dar nessa aula aí, ó. A forma simples de entender comparativo e superlativo em inglês, que vai ficar como próxima aula para você poder assistir. E se você quer falar em inglês da mesma maneira que eu falei no começo do vídeo, você precisa desenvolver vocabulário. E para desenvolver vocabulário, você precisa desenvolver a virtude da fala. E é justamente isso que eu posso te ensinar dentro do meu treinamento Destravando o Dom de Falar Inglês, que é um e-book e que vai ficar aqui na descrição do vídeo para você poder dar uma olhada, tá certo? E te vejo numa próxima aula.